Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos para a nossa sexta aula da Lei Orgânica do município de Cariacica. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos continuar estudando o título 3 do Governo Municipal, especificamente o capítulo 2 do Poder Legislativo, esse grande capítulo da Lei Orgânica. Aqui pedimos que você que chegou ao canal pela primeira vez, verifique nossos vídeos anteriores. O link deve estar aparecendo na tela neste momento. Temos inclusive uma playlist com todas as aulas sobre a Lei Orgânica e também temos alguns vídeos sobre o Estatuto. A você, que já é nosso espectador, nosso sincero agradecimento por todo o apoio que vocês têm nos dado desde o início do canal. Obrigado! Pedimos que continuem nos apoiando com o like, com comentários e com o compartilhamento. Esses vídeos de séries longas, como é o caso do nosso estudo da Lei Orgânica, que já estamos na sexta aula, costumam ter uma queda muito grande nos views a partir do segundo vídeo. Então, se você quer continuar acompanhando os estudos através do nosso canal, é muito importante termos esse feedback e que o YouTube perceba que vocês querem ver sequências de aulas. Então, pedimos novamente o apoio no like, no compartilhamento e nos comentários. Obrigado! Nas nossas primeiras aulas sobre o Legislativo, nós vimos que ele possuía 3 tipos de órgãos: a mesa, que é encarregada pela administração da Câmara Municipal, o plenário, que é o conjunto completo de todos os vereadores que fazem as votações, e também as comissões. Hoje, nós vamos estudar especificamente as comissões. Começarei essa aula primeiro explicando o que são as comissões, dando uma explicação geral, e depois nós veremos os artigos propriamente. Então, o que é uma comissão legislativa? Uma comissão legislativa é um grupo de parlamentares responsável por analisar, discutir, dar parecer sobre projetos de lei e outros assuntos importantes. Elas podem ser permanentes, temporárias ou especiais. Vejam bem, dentro de uma Câmara de Vereadores como Cariacica, há 19 vereadores. Se para cada lei os 19 vereadores tivessem que estar presentes para dar sua opinião, para analisar, chamar pessoas, eles perderiam muita efetividade. Por conta disso, os assuntos são divididos por comissões específicas. Vamos ter comissões que são da saúde, da educação, da segurança, da inclusão, enfim, diversas comissões diferentes que vão ser criadas conforme o regulamento interno da Câmara. Nessa comissão, nós vamos ter um conjunto reduzido de parlamentares, novamente, definido pelo regulamento da Câmara. Então, vai ter 5 vereadores, 6. Isso teríamos que verificar na própria lei para saber exatamente quantos membros tem cada comissão. E esse conjunto de vereadores é que vai ficar encarregado por analisar os projetos de lei referente àquela área onde eles são específicos. Por exemplo, a Comissão de Educação é que vai analisar qualquer projeto de lei relacionado à educação do município. Então, eles vão analisar o projeto, eles discutem entre eles chamam pessoas para apresentar seus pontos, chamam técnicos para falar a respeito disso, e, por fim, emitem parecer sobre o que eles acham sobre essa lei. E só depois de ser analisado pela comissão é que eles vão encaminhar para a votação. Existem leis, na verdade, praticamente todas, que passam por mais de uma comissão. Por exemplo, no mínimo, um projeto de lei precisa passar na sua comissão específica, como neste exemplo a saúde, e depois na comissão de justiça.
Comissão de Justiça, ela vai verificar se não existe nenhuma outra lei que seja igual a essa, ou que trate das mesmas coisas, ou que tenha algum conflito com alguma lei anterior. Se esse projeto de lei ele entra em conflito com a Constituição ou alguma outra lei do município, e após essa análise jurídica, eles também emitem, então, o seu parecer, dizendo se ela está apta para ser julgada, para ser votada ou não. Temos, então, as comissões permanentes e as temporárias ou especiais. As comissões permanentes são aquelas que atuam durante toda a legislatura, cuidando de temas específicos, como saúde, educação, justiça ou qualquer outro que a Câmara crie. Então, essas comissões não têm, a princípio, um prazo de validade. Elas duram durante toda a legislatura. E também temos as comissões temporárias ou especiais. Essas comissões são criadas para tratar de assuntos específicos e têm um prazo definido para finalizar o seu trabalho. O exemplo mais concreto são as CPI, as comissões parlamentares de inquérito, que nós logo veremos. Então, o que fazem exatamente as comissões? Elas analisam e discutem projetos de lei da sua área específica, emitem pareceres técnicos sobre os assuntos, realizam audiências públicas, elas com frequência convocam pessoas para serem ouvidas a respeito do tema, pois normalmente os vereadores não entendem sobre tudo que existe no município. Então, se nós temos um vereador que era apenas um líder de bairro, às vezes ele não tem o conhecimento sobre tributos, por exemplo. Então é necessário chamar um advogado, um contador, alguém que entenda da área, para explicar melhor esses conceitos e eles poderem emitir um juízo a respeito. Além disso, as comissões elas servem para fiscalizar as ações do Poder Executivo. Lembrando, o poder do Legislativo é aprovar leis e fiscalizar o Poder Executivo. As comissões elas servem para fazer essa fiscalização mais específica. Então, uma comissão de saúde pode também exercer o papel de fiscal na área da saúde do município. Dessa maneira, os vereadores não precisam ficar se preocupando ao mesmo tempo sobre todas as questões do executivo, se focando naquelas áreas onde eles estão atuando em alguma comissão. Por fim, as comissões elas também promovem investigações sobre temas públicos, como é o caso das CPIs. Agora vamos voltar para a lei municipal, pois na prova é possível que queiram cobrar conforme o que está escrito na própria lei. Então vamos ver o que diz o artigo 19. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno ou no ato que resultar sua criação. Então a Câmara ela tem o regimento interno que disciplina como que vão funcionar essas comissões, o número de vereadores que vão compor ela, como vão ser escolhidos eles, quais são as atribuições de cada uma dessas comissões e também como é o ato para gerar essas comissões. No parágrafo único nós temos: em cada comissão será assegurada sempre que possível a representação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. A ideia aqui é que as comissões elas tenham o máximo de visões diferentes possível sobre o mesmo assunto. Então, uma comissão referente à economia, nós podemos ter um vereador que tem uma visão mais liberal de economia, enquanto o outro tem uma visão mais centralizada no Estado. E assim, diferentes pontos de vista possam conversar e apresentar suas opiniões, chamar pessoas que eles confiem, que eles acreditem, que sejam técnicas também, preferencialmente,
para levar na comissão e os demais ouvirem todos esses argumentos e assim tentar se chegar no resultado que mais represente o interesse da população. CPIs. As comissões parlamentares de inquérito são criadas pelo Poder Legislativo com o poder de investigar fatos específicos de grande relevância para a sociedade. Elas têm poder de investigação, semelhante ao das autoridades judiciais, e são formadas por parlamentares que conduzem apurações detalhadas. As CPIs normalmente são as comissões que nós mais conhecemos, pois são as que a gente mais ouve falar. Volta e meia no Congresso são formadas CPIs, inclusive às vezes as CPMIs, que são as comissões parlamentares mistas de inquérito, onde nós temos senadores e deputados compondo elas, que servem justamente para investigar. Elas atuam como uma espécie de delegado, de investigador, que vai tentar descobrir o que aconteceu referente a um determinado assunto. Quando acontece uma desgraça, por exemplo, dentro do serviço de saúde, onde pacientes são lesados ou até mesmo cheguem a óbito, é comum se formar CPIs para que se investigue este caso, para saber se está havendo uma postura errada por parte dos servidores ou mesmo dos chefes ou dos prestadores de serviço. Aqui nós temos a definição da lei orgânica sobre as comissões parlamentares de inquérito do município. Terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Câmara Municipal. Elas serão criadas mediante requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros, ou seja, 1/3 da Câmara precisa votar a favor de se criar uma CPMI. Não é criada simplesmente pela vontade de um deputado. Eles apresentam a proposta de se criar uma CPI, e se 1/3 dos vereadores aprovar, ela é criada. E ela é criada para investigação e apuração de fato determinado. Ela não serve para ficar investigando qualquer coisa. Se é para investigar um acidente que aconteceu, é só para aquele acidente. Elas possuem prazo certo e as suas conclusões, se for o caso, onde eles apurem que realmente houve culpa de alguém, são encaminhadas no prazo de 90 dias para o Ministério Público, pois é o Ministério Público que vai processar esses culpados. E também ao Tribunal de Contas, se for o caso, quando é o caso, principalmente, de desvio de verba pública. Então, referente a este artigo, eu grafei os pontos mais importantes para memorizar. Uma vez que vocês entenderam o conceito das comissões, é importante lembrar o que é específico dentro da lei municipal. Então, nós temos essa questão da exigência de 1/3 dos membros aprovarem a criação da CPI. Elas têm essa questão também de encaminhamento das suas conclusões dentro do prazo de 90 dias. Nós estamos falando que a CPI ela serve para investigar e que ela tem poderes semelhantes ao judicial para fazer essas investigações. Então, o que ela pode fazer? Ela pode proceder à vistoria e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas. Vamos por parte aqui. Vistoria é visitar o local para tentar ver o que aconteceu ali. Então, a comissão ela se desloca até um ponto onde aconteceu o fato e pode ali vistoriar, tirar foto, observar como é que são os equipamentos, o ambiente, e faz então esses levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas. Essas entidades descentralizadas, elas estão incluídas dentro do poder público indireto, que é as companhias mistas, autarquias, fundações, onde então elas têm o livre acesso e permanência, ou seja, a CPI
se ela desejar entrar numa escola que houve algum problema que eles estão investigando, ela tem o pleno direito de entrar ali e ficar ali por dentro o tempo que julgar necessário. Claro, respeitando o prazo ali de duração da CPI. 2. Elas podem requisitar aos responsáveis a exibição de documentos e a prestação de esclarecimentos necessários. Então, se eles têm o poder de investigação, eles podem exigir que as pessoas envolvidas com o fato, chefes, funcionários, colegas, exibam documentos e que prestem esclarecimentos. 3. Elas também podem transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença, ali realizando atos que lhe competirem. Ou seja, pode ir até o local onde é que aconteceu o fato, mas também se tiver que se deslocar para outros lugares onde eles precisam pegar mais informações, também podem ir. No exercício das suas atribuições ainda, por intermédio do seu presidente, pode ser determinadas diligências que forem necessárias. Diligências e as vistorias são praticamente a mesma coisa. Requerer a convocação do secretário municipal, tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sobre compromisso. Ou seja, eles podem tomar o depoimento de quem for necessário que tiver o envolvimento com o fato. E eles podem exigir isso, inclusive, da mesma maneira que a justiça também tem esse poder de forçar a apresentação de testemunhas e das autoridades. Por fim, ela pode proceder à verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos administrativos que, direta ou indiretamente, se assente à investigação. Então é isso. Eles podem chamar pessoas para prestar esclarecimento, exigir a apresentação de documentos e visitar os lugares onde for necessário fazer alguma vistoria. No artigo 23, nós temos mais alguns detalhes sobre como funciona a convocação das testemunhas. E ele diz: nos termos do artigo 3º da Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Aqui o primeiro ponto. As testemunhas da CPI, elas são convocadas conforme a legislação penal, não é conforme o regulamento da Câmara. E em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, ou seja, a pessoa não ficou doente, não tinha motivo nenhum, não apareceu, a intimação será solicitada ao juiz da área criminal da localidade onde residam ou se encontrem, na forma do artigo 218, 219 e seguintes do Código de Processo Penal. Vejam só como é séria essa questão da CPI. Aqui, se a testemunha é convocada conforme a legislação penal, e em caso dele não comparecer, é chamado um juiz da área criminal para fazer a convocação. Então, aqui, para títulos de comparação e a gente poder depois lembrar na hora da prova, lembrem disso, é a legislação penal e não o regulamento da Câmara que determina a convocação de testemunhas. E caso ela não apareça, quem solicita é juiz, não vai ser presidente da Câmara, não vai ser prefeito, não vai ser ninguém do poder municipal, vai ser um juiz da área criminal. Não confundir, talvez eles possam colocar o juiz da área administrativa, também não seria, criminal. Quando a gente fala de CPI, normalmente, não é sempre, mas normalmente a gente está falando de apuração de crimes dentro da administração pública. Por isso é uma coisa bem séria e segue as regras da legislação penal. Por fim, a respeito das comissões, nós temos a Comissão Temporária de Representação Parlamentar. O que é essa comissão? Ela está lá no artigo 24. Durante o recesso parlamentar, ou seja, naquele período onde a Câmara não está tendo sessão, que seria o que comumente poderíamos chamar de férias da Câmara, durante esse período, a Câmara ela não fica totalmente desguarnecida. Ela precisa de alguém que represente, alguém que as pessoas possam chamar
para decidir coisas urgentes que apareçam. E então, durante esse período do recesso, existe essa comissão temporária. Então, durante o recesso parlamentar, salvo convocação extraordinária, ou seja, a não ser que todos os vereadores sejam chamados extraordinariamente, que daí, nesse caso, por que não vai precisar da comissão? Porque se todos os vereadores forem chamados, a mesa vai estar de volta. E é a mesa que normalmente administra a Câmara. Então, salvo convocação extraordinária, haverá uma comissão temporária de representação parlamentar na Câmara Municipal, formada por 4 vereadores, que se sucederão através de rodízio semanal, tanto quanto possível observada a proporcionalidade de representação partidária, cuja composição por via de escala obedecerá ao critério de eleição na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento interno. Sobre essa questão da comissão temporária de representação parlamentar, quais são os aspectos mais importantes? A gente lembrar que durante o recesso é ela que representa a Câmara e não a mesa. Ela é formada por 4 vereadores e eles vão se sucedendo, não é que é diferente da mesa, onde cada um tem uma função diferente. Temos 4 vereadores que são eleitos para a comissão e eles vão fazendo rodízio, todos eles têm a princípio a mesma função, mas eles vão fazendo rodízio semanal. Então, numa semana um vereador toma conta, na outra semana vai ser outro, e assim por diante. E, via de regra, como toda comissão, ela vai observar proporcionalidade de representação partidária. Se tenta evitar de criar comissões de partido únicos. E isso daí entra dentro daquela área mais de discussão e negociação política, que normalmente é feita para formar as comissões. E a escala dela vai obedecer ao critério da última eleição. Não temos maiores detalhes, porque esses detalhes estão definidos dentro do regimento interno. Seguindo o estudo da lei orgânica, chegamos à seção 6, que trata da posse dos vereadores. A posse ela é definida pelo artigo 25. A Câmara Municipal de Cariacica reunir-se-á em sessão solene de instalação no dia 1º de janeiro subsequente às eleições municipais, ou seja, 1º de janeiro após as eleições, preferencialmente às 10 horas, sob a presidência provisória do vereador mais votado entre os presentes. Aqui um comentário. É o vereador mais votado entre os presentes, ou seja, se o vereador que foi mais votado na eleição não compareceu, vai ser qualquer outro que tenha sido o mais votado entre eles. Aqui eu também observo que em algumas outras leis orgânicas, nessa sessão solene de posse, muitas vezes a presidência é dada para o vereador mais antigo, mais velho, ou então para o vereador que já tenha assumido essa função de vereador outras vezes, o que faz bastante sentido, pois se ele já tem mais experiência com o ato, consegue conduzir isso de uma maneira melhor do que um vereador que nunca lidou com esse tipo de sessão. Mas continuando, presidência provisória do vereador mais votado entre os presentes, para dar posse aos vereadores eleitos, receber o compromisso de posse e empossar o prefeito e o vice-prefeito e realizar a eleição da mesa diretora. Ou seja, nessa sessão solene de 1º de janeiro, os vereadores tomam a posse, eles dão a posse para o prefeito e vice-prefeito e também já realizam a eleição da mesa, escolhendo quem vai ser o presidente, vice-presidente, 1º, 2º, 3º secretários. Aqui eu gostaria de apontar uma contradição que existe dentro dessa lei orgânica. Quando nós estudamos lá na seção 4 a sessão legislativa extraordinária, no artigo 18 é dito que a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo chefe do Poder Legislativo Municipal, ou seja, pelo presidente da Câmara, para compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito do município. Ou seja,
lá onde fala da sessão legislativa extraordinária, fala que essa posse do prefeito e do vice-prefeito vai se dar numa sessão extraordinária. E aqui, no artigo 25, nós vemos que é em sessão solene. Ou seja, se cair a questão na prova sobre como que se dá a posse do prefeito, verifiquem lá bem a questão para tentar identificar de qual dos artigos estão falando e, em qualquer caso, cabe recurso, pois a lei orgânica ela tem essas duas informações. No 18 é posse por sessão extraordinária pelo chefe do Poder Legislativo Municipal e no 25 é em sessão solene pelo vereador mais votado. O artigo 25 segue com 4 parágrafos. Os 2 primeiros vocês devem, obviamente, ler, mas o primeiro parágrafo basicamente vai ter ali a descrição de qual é a promessa que eles têm que fazer quando assumem. E no segundo, vai ter o segundo vereador mais votado entre os presentes na função de primeiro secretário provisório, fará chamada de cada vereador eleito presente e ainda de pé declarará assim o prometo. Ou seja, esses 2 primeiros parágrafos, eles parecem meio difíceis de serem cobrados, mas podem ser cobrados na prova. Então, leiam com atenção aqui o que está escrito, mas dificilmente eu acredito que vão cobrar palavra por palavra do que tem nesses 2 parágrafos. O mais importante, eu creio, é até o parágrafo 3º e ao 4º. Então, vamos ver eles. O parágrafo 3º diz: o vereador que não tomar posse na sessão prevista deste artigo deverá fazê-lo perante o chefe do Poder Legislativo Municipal, ou seja, normalmente o presidente da Câmara, no prazo de até 15 dias, contados da data da sessão solene de instalação, sob pena de ser declarado extinto seu mandato, com a convocação do suplente imediato, exceto no caso de moléstia ou motivo justo que comprovadamente o impeça de fazer em tal prazo. Ou seja, se o vereador ele não tomou posse lá na sessão solene, 1º de janeiro, talvez ele esteja viajando, enfim, ele tem até 15 dias para se manifestar, senão ele perde o seu mandato. A única maneira dele não perder é se ele tinha uma justificativa, caso ele estivesse doente ou algum outro motivo ali que ele precise justificar. E se ele não assume, é chamado então o suplente. No parágrafo 4º, nós temos, no ato da posse, então lá no dia 1º de janeiro, os vereadores deverão desincompatibilizar-se das suas outras funções públicas, ou seja, se eles exercem alguma outra função pública que impossibilite eles de serem vereadores e ainda manter essa função, eles precisam se desincompatibilizar. Quando assim dispuser a lei, ou seja, quando a lei diz que eles não podem acumular o cargo, bem como fazer declaração de bens, que será repetido quando do término do mandato, sendo ambas as declarações transcritas em livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para conhecimento público. Como eu mencionei, esses 2 parágrafos mais potencial para o pessoal cobrar em prova. Então, recomendo dar uma olhada com maior atenção para eles. E hoje, essa foi a aula. Terminamos aqui tratando da posse. A lei orgânica ela continua tratando sobre os outros órgãos do Legislativo, especificamente da mesa, descrevendo cada uma das atividades dos seus membros, do presidente, dos secretários. E eu aproveito para perguntar, tem até uma enquete no nosso canal. Vocês querem continuar a lei orgânica em ordem ou preferem um outro assunto, como o processo legislativo, ou tratar mesmo do próprio poder executivo? Dê uma verificada lá e votem sobre o que vocês preferem para a próxima aula da lei orgânica. Mais uma vez, pedimos o seu like, seu comentário e seu compartilhamento. Muito obrigado, pessoal, e bons estudos!